Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, que é o professor Mike Malcher, e o tema da nossa aula de Sociologia de hoje é o trabalho escravo contemporâneo. Talvez você possa imaginar, ainda existe trabalho escravo contemporâneo? O que é contemporâneo? Contemporâneo é sinônimo de hoje em dia, atualmente, em nossos dias. Talvez você possa imaginar que o trabalho escravo não exista pelo fato dele ser um evento histórico que ocorreu no Brasil durante muito tempo, que foi abolido, e isso não é mais possível. Mas infelizmente ainda acontece, e muito, em nossos dias. Vamos entender um pouco como é que se dá o trabalho em nossa época, o trabalho escravo. De acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, são elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de um escravo. Então, o que é que diz esse artigo do Código Penal Brasileiro? Então, o que seria, segundo esse artigo, o que pode ser tratado como escravidão? Condições degradantes de trabalho, incompatíveis com a dignidade humana. O que é dignidade humana? Aquilo que te valoriza, que te eleva, que te torna cidadão, né? Você acaba contribuindo para a sociedade, e esse trabalho te traz subsídios para que você possa ter uma vida plena. Ou seja, incompatível com a dignidade humana. Ou seja, isso, em vez de te dar dignidade, isso vai acabar degradando essa dignidade. Então, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais que coloquem em risco a saúde e a vida deste trabalhador. Jornada de trabalho exaustivo, né, em que o trabalhador é submetido a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho que acarreta a danos à sua saúde ou risco de vida. Trabalho forçado é manter a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, ameaças e violência física e, sobretudo, psicológica. Né? Toda vez que a pessoa começa a sofrer qualquer um tipo desse elemento, o abalo maior é o psicológico. Além de servidão por dívida. O que é servidão por dívida? É aquele indivíduo que existe uma promessa de trabalho, ele começa a trabalhar, e esse patrão, vamos dizer assim, ele cobra pela moradia, cobra pela alimentação, e esse trabalhador acaba não tendo condições de pagar essa dívida e fica devendo, ou seja, ele acaba trabalhando de graça, né, em modelo de servidão, que é o quê? Fazer elementos podem vir juntos errei aqui, é a servidão por dívida. Fazer elementos podem vir junto isoladamente. Cadê? Não. Caralho. Vai. Então, a servidão por dívida pode fazer o quê? Fazer o trabalhador contrair ilegalmente um débito e prendê-lo a ele, ou seja, a pessoa fica presa a esse débito, né, como eu falei agora há pouco, e acaba trabalhando de forma gratuita, né? É uma espécie de servidão. Então, os elementos podem vir juntos ou isoladamente, né? Pode o indivíduo ficar trabalhando e depois ele tenta pagar isso aí, ou pode ficar trabalhando já devendo, ou pode trabalhar e pagar depois, passa a dever depois, por isso que ele pode vir junto ou de forma isolada. Bom, vamos começar do princípio. O termo trabalho análogo ao de escravo, né, deriva do fato de que o trabalho escravo formal foi abolido pela Lei Áurea, que é a que você aprendeu desde do básico, do ensino fundamental, em 13 de maio de 1888, pela Lei Áurea, né, e até então o Estado brasileiro tolerava a propriedade de uma pessoa por outra, não mais era reconhecida pela legislação, ou seja, esse indivíduo que era propriedade de outra pessoa, ou seja, outra pessoa era reconhecida como simples objeto de um outro indivíduo, não era mais reconhecida pela legislação, o que se tornou ilegal após essa data. Não é apenas a ausência da liberdade que faz um trabalhador escravo, mas sim de dignidade. Todo ser humano nasce igual, né, de forma igual, em natureza, em direito à mesma dignidade. Então, todo mundo tem o direito de possuir a mesma dignidade, de, pelo meio do seu trabalho,
ter condições de se manter, de estudar, de ser livre, né, ter pensamento livre e também de se divertir. Então, e portanto, nascemos todos com os mesmos direitos fundamentais que, quando violados, por isso, violação, violência, nos arrancam dessa condição e nos transformam em coisas, instrumentos descartáveis do trabalho. Quando o trabalhador mantém sua liberdade, mas é excluído de condições mínimas de dignidade, temos também caracterizado pelo trabalho escravo. Então, é uma outra forma. Por mais que a pessoa pense, tenha liberdade de sair, de se divertir, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo excluída de outras condições, como o salário mínimo, por exemplo, direitos trabalhistas, entre outros. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, né, OIT, e o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, através de uma relatora para formas contemporâneas de escravidão, apoiam o conceito utilizado no Brasil, né, o conceito de trabalho escravo. O trabalho escravo, infelizmente, é uma realidade para muitas pessoas no Brasil e no mundo. Dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho apontam que existe, no mínimo, 20,9 milhões de pessoas escravizadas, enquanto um levantamento promovido pela ONG estadunidense Free These Lives estima um total de 27 milhões, muito mais do que o que foi feito pela pesquisa. Então, são 27 milhões de pessoas que trabalham em condições análogas, ou seja, sem condições mínimas, né? Acaba sendo uma escravidão. Existem duas convenções de trabalho da Organização Internacional do Trabalho, uma de 1930 e a outra de 1957, que visam a regulamentar as condições de trabalho e erradicar o trabalho escravo. No Brasil, o artigo 149 do Código Penal, que eu li logo no início para vocês, pode voltar lá para rever, né? O brasileiro define as condições de trabalho análogo à escravidão, que inclui o trabalho forçado e as condições degradantes do trabalho, e prevê punições para quem for condenado pela prática de escravização e aliciamento de pessoas para trabalhos forçados. Vale ressaltar que a ONU e a OIT reconhece o conceito de trabalho escravo disposto no Código Penal brasileiro. Então, é reconhecido por essas instituições o Código 149, que eu li logo no início da aula. Então, vamos conhecer a fundo os elementos que podem ser reconhecidos como trabalho escravo, né? Nós podemos chamar aqui, sociologicamente, de que existe ciclo do trabalho escravo contemporâneo, né? O que é que diferencia o trabalho escravo contemporâneo daquele histórico do período da escravidão, né, no início do Brasil colonial? Por não ser uma prática legalmente aceita em quase todo o mundo e ser condenada por organismos internacionais, a escravidão de pessoas pode ser resumida em um ciclo que se repete na maioria dos casos. Esse ciclo possui 6 etapas cíclicas e uma única saída possível para que ela seja encerrada. Então, os tópicos a seguir explicam melhor como o ciclo do trabalho escravo funciona. Então, vamos ver ciclo por ciclo. O primeiro é a vulnerabilidade socioeconômica. Então, esse indivíduo ele possui essa vulnerabilidade, ou seja, aquele indivíduo que não tem condições financeiras nenhuma de sustentar e acaba sendo levado a esse tipo de trabalho. Então, as vítimas do trabalho escravo contemporâneo são pessoas com baixa renda ou desempregadas, geralmente com pouca instrução, né? Infelizmente, isso acontece principalmente no Brasil, que procuram uma saída para as condições precárias em que vivem, né? Por meio único do seu trabalho, da sua força física. Muitas delas estão em zonas rurais ou em pequenas cidades. O segundo é o aliciamento e migração, que é o quê? São pessoas chamadas gatos, são as responsáveis por aliciar as pessoas, né? Convidar as pessoas, fazer promessas a essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, estão aceitando qualquer tipo de trabalho para sobreviver ao trabalho escravo. Como convencimento, os gatos prometem uma boa remuneração e uma boa condição de trabalho, né?
existe essa promessa. As pessoas aliciadas são levadas para longe de seus locais de origem, muitas vezes até para outros países. Isso também acontece não somente com os homens, mas com as mulheres, né? E acaba acontecendo na nossa sociedade essa procura, né? Existem esses gatos que fazem essas promessas às mulheres e elas acabam trabalhando não somente em questão de péssimas condições de trabalho, como muitas delas acabam tendo que se prostituir para tentar sustentar e também acaba trabalhando daquela forma em que você vai gerando uma dívida àquele indivíduo que te fez essa promessa, te leva essa pessoa para outro país e lá acaba cobrando pela moradia, pela alimentação, né, além de outros elementos. Então essas pessoas acumulam ao longo da sua trajetória dívidas impossíveis de serem quitadas com o ordenamento de que receberão dos patrões. Ou seja, a primeira dívida é adquirida pela passagem, né, a passagem seja aérea ou rodoviária, que levará a pessoa até o seu local de trabalho. Então já começa aí a dívida, né? Olha, vamos lá trabalhar, mas aí primeiro tu tem que pagar o transporte, a gente não dá o transporte, não dá alimentação, mas tu vai pagando de acordo com o teu trabalho, né? Só que a cobrança dessa dívida acaba gerando juros. Então o indivíduo começa a trabalhar, vamos supor, ele paga o transporte, chega lá, ele tem que pagar o aluguel, e só vai trabalhar mês que vem e vai correndo juro. Então é impossível de quitar essa dívida. Muitas dessas vítimas são crianças e vou botar aqui, parti sem querer. Muitas das vítimas são crianças e uma grande parcela de crianças ou não é explorada sexualmente. Como eu falei agora há pouco, né? Existe a questão da prostituição também. Em muitos casos, a exploração sexual acontece sem sequer a vítima saber que estava sendo levada para a prostituição. Terceiro, trabalho escravo. Ao chegarem em seus destinos, as vítimas deparam-se com as reais condições a que serão submetidas, condições degradantes de trabalho, alimentação e alojamento, aquisição de dívidas, além da passagem como ferramentas de alimentação, alojamento e a retenção dos documentos, até que as vítimas quitem as suas dívidas. Junto a todas essas violações dos direitos humanos, vem a baixa remuneração, que impossibilita que a dívida seja paga. Então, te pergunto, analisando todos esses princípios, até esse terceiro ponto desse ciclo aqui, isso não é trabalho escravo? As pessoas talvez não sejam tomadas a ferro, a fogo, a força, como era naquela época, na base da violência, mas existe o aliciamento. As pessoas que estão em caso de vulnerabilidade acabam sendo levadas a esse interesse, a essa necessidade de sobrevivência, já que muitas delas possuem uma renda baixíssima, muitos já estão vivendo em condições de miséria, não têm alternativa, também não têm estudo e acabam se sujeitando a esse tipo de trabalho. Então faça essa análise, essas condições. Você conhece ou já ouviu falar pessoas trabalhando nessas condições? Será que isso não é trabalho escravo? Então, é mais uma prova de que o trabalho escravo ele existe na nossa atualidade. Gente, o vídeo vai ficar longo, então vou fechar a nossa ideia por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade. Então, valeu, vamos ficar por aqui e vamos, na próxima aula, começar exatamente de onde paramos. Muito obrigado e até a próxima.